Pessoal, acho que tivemos uma falha técnica aí. Vou pedir, vou ver se a gente consegue reconectar, porque ele não quis manter aquela conexão lá. Então, vamos ver se a coisa funciona. Está voltando, obrigado por vocês estarem juntos da gente ainda, né? Desculpem aí, acho que deu alguma falha. Oi, Cris. Demorou um Oi. pouquinho para eu conseguir resolver aqui. Ele não queria manter aquela primeira conexão. Eu mandei salvar o vídeo e aí a gente, bom, tenta começar de novo. Espero que as pessoas que estavam conectadas se mantenham, porque não deu tempo nem de avisar, né? Não, sem problemas, você faz parte, Desculpa. né? Tecnologia é assim mesmo, a gente tem que ir dando jeito. Aqui onde eu tô, a rede oscila um pouquinho, né? Semana passada com o Marco foi tudo bem. Hoje, se a gente ficar com muita dificuldade, a gente tenta combinar para continuar também, né? Um outro momento. Eu acho que agora talvez vá. Não sei o que aconteceu naquele momento. E na semana que vem eu acho que a gente consegue, já a partir da semana que vem já está meio resolvido, eu já consigo estar num local melhor para a gente fazer. Desculpa, você estava contando uma parte importante aí e acabou caindo, Cris. Desculpa. Ah, imagina. Eu acho que eu comecei a falar do intercâmbio, né? Isso, foi isso mesmo. Foi uma parte muito legal que a gente estava começando a conversar. E aí depois a gente avança um pouquinho, porque agora vamos começar uma nova, né? Espero que o Uhum. pessoal veja que a gente retomou. Tá, eu tentei avisar o pessoal aqui que estava me acompanhando. Isso, por favor. Deixa eu só ver Ah, o aqui. Arthur também entrou aí, olha lá, o outro colega lá da época da nossa iniciação. Ah, legal. O Arthur entrou? Que legal. Deixa eu ver, acho que é ele, né? O Arthur, pelo menos a gente tinha o Arthur na equipe. Agora tem vários Arthur, né? Então pode ser que seja ele. É, Mas a gente vê lá, depois a gente também entra em contato com ele, se por acaso não for. beleza. Bom, falando um pouco da parte do intercâmbio, né? Foi um baque, né? Chegar lá, não falar a mesma língua. Teve toda a questão do reaprender a aprender mais uma vez, né? Que a gente, isso aí é constante, não tem o que fazer. Lá as aulas eram muito diferentes, talvez também por uma impressão minha, né? Eu sentia tudo uma maneira muito mais fria dos professores lidarem com os alunos. E claro que sempre tem exceções, né? Mas no geral a gente não tinha tanto contato com os professores, o contato que a gente tinha era um contato muito mais sério, né? E todas as disciplinas elas acabavam sendo a maior nota da disciplina era sempre de trabalho que você fazia em casa, não era de prova, né? Que era muito diferente da FEI. Então, isso exigia um trabalho absurdo assim no decorrer de todo o semestre, não era só igual na FEI, às vezes a gente, dependendo da matéria, a gente deixava para estudar na semana ali, né? Agora não, lá você tinha que seguir fazendo atividades, fazendo os deveres, entregando atividade semanal, acompanhando as aulas mesmo. E só que assim, eu senti muita diferença, pelo que eu já tinha comentado, que na FEI eu adorava assistir aula. E essa é uma coisa que eu às vezes comento com algumas pessoas que vivem comigo, assim, e eu falo, gente, eu tive professores assim que eu sou apaixonada, que eu adoro, nossa, realmente sentava e gostava de assistir a aula. E lá eu senti essa diferença porque lá não tinha isso, né? Então era muito diferente. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Toda a questão de você ser inserido dentro de outra sociedade, uma sociedade muito diferente, você entender que a maneira que você vai conversar com as outras pessoas, que você vai se comunicar, vai ter que ser diferente. Você visitar lugares que você nunca sonhou na vida e visitar, coisas que de fato você só vê em filmes, né? Essas experiências são únicas assim na vida. E, bom,
A falta da família, lógico, eu fiz 8 meses lá, né? Foi um ano e meio, então a gente sente falta dos amigos, mas ao mesmo tempo, como lá era tudo muito novo, para mim foi sempre muita diversão. E eu aqui no Brasil, eu sempre tive a questão de trabalhar todos os tempos, todo o tempo, né? Tá, avisei ela. Você começou uma nova live, né, Curti? Comecei. Pede pro pessoal procurar lá em cima, né? Onde aparece a minha, ai meu Deus, a minha bolinha lá que tem a minha cara e com a barba e diga lá. Tá perguntando aqui. Eu avisei a Fernanda. Tá. E, bom, toda essa parte, né, de lidar muito com. Eu fui para um lugar muito frio, né? Eu fui para Michigan e a universidade que eu estudava até tem uma história engraçada. Ela estava entre as 10 universidades mais frias do mundo, né? E eu peguei um inverno rígido, então a gente chegou a pegar frio de menos 40 graus lá, que assim, aquele frio que a gente não podia sair para rua, porque senão congelava, queimava, enfim. Então era snow day, dia de ficar em casa, não podia sair, cancelava a aula, cancelava tudo e ficava em casa. Eu morei nos dormes dentro do próprio campus da universidade durante bastante tempo e foi bem legal. Assim, toda a parte de universidade americana foi muito interessante. Todos os lugares você tinha aquelas máquinas de refrigerante que custava dólares ou centavos, tudo muito barato, né? A junk food muito barato. Eu tinha acesso aos dinings da universidade, que é os restaurantes, e né, eles tinham pizza e hambúrguer 24 horas por dia. Se você fosse lá, tipo, durante o dia ou noite, pizza, hambúrguer, batata frita, isso sempre estava disponível, né? Aí tinha, claro, a parte saudável, tinha a parte de comida, mas né, essas coisas são engraçadas porque no dia a dia você não pensa em comer hambúrguer o tempo todo, né? Mas a galera lá realmente comia, né? Era até engraçado de ver, eu via muita gente comendo isso todos os dias. Eu mesmo, na época lá, a gente acabei comendo muita besteira. Toda a questão da rotina deles de refeição ser diferente da nossa, né? Isso também afeta. Eu estava muito acostumada a almoçar muito bem, eles no almoço só costumam comer um lanchinho, então era diferente, né? Isso tudo foram coisas que aos poucos eu fui aprendendo a lidar. Eu acabei cursando uma disciplina de mestrado no final do intercâmbio, na área de transportes, né? Uma disciplina que exigia muita leitura, muita leitura, muita leitura. Então já foi aí um primeiro contato, né, com essa área mais acadêmica. É que o mestrado exige E mesmo esse tipo de coisa, né? Mais pesquisa e tal. sim, muita leitura, artigo, 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 leia isso, entenda isso, interprete isso, compare com isso o tempo todo. E foi interessante. Eu tive uma professora lá que ela era do Oriente Médio, tinha mudado para os Estados Unidos há alguns anos. E ela foi uma das professoras que mais me ensinou a questão de referências técnicas, de que não, você não pode escrever qualquer coisa, você sempre tem que consultar, você tem que referenciar. Eu lembro que a gente já tinha essa dinâmica na iniciação científica, mas lá com ela pegava muito mais pesado, com razão, né? Isso era muito mais cobrado lá. E lá eu aprendi muito a questão de plágio também, né? E eles pegam muito no pé com isso, então eu aprendi a ler o texto de outra forma, interpretar de outra forma para conseguir colocar no papel. Isso foi muito legal também. E muito contato com ela me fez bem, assim, né? Porque ela também é uma aluna internacional lá.
que era professora, na verdade. E, bom, ela me ajudava em todos os sentidos, desde o pessoal, assim, de conversar, tomar café, até no sentido, da disciplina em si, né? Isso foi muito legal. O intercâmbio, ele foi para mim a primeira vez que eu tive a oportunidade de não me preocupar tanto com o trabalho, né? Com o sustento do dia a dia em si, de, eu preciso trabalhar para me sustentar, então eu pude realmente fazer mais coisas lá, me divertir um pouco mais, sabe? Ter uma vida um pouquinho mais solta e estudar muito naturalmente. O inglês, ele não é fácil, eu confesso que para mim até hoje ele não é fácil, então é uma coisa de. Foi muito esforço mesmo, né? Mas fez também foi uma oportunidade de ouro, né, Cris? Diz a Foi, verdade. Foi uma, né, foi. enfim, quem tem essa oportunidade de fato guarda para a vida toda uma experiência fantástica, né? Eu diria que para mim foi um divisor de águas, assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei na crise ali, né, em 2016. E foi um choque de realidade, porque eu saí daqui com a construção civil bombando, eu saí daqui com a construção civil contratando. E eu voltei, assim, tava tudo no zero mesmo. E teve muito aquela questão de eu começar a ir para processo seletivo e perceber que poucos tinham tido a oportunidade que eu tinha, o que eu já sabia, né? Mas acabava ficando muito mais evidente, né? Nossa, que coisa, né? Olha essa experiência que eu tive, que pouquíssimas pessoas tinham. E o tempo todo eu tentei sempre, né? Muito, muito grata pela oportunidade de ter ido para esse intercâmbio e muito, ao mesmo tempo, muito persistente no sentido de trazer retorno para o Brasil, né? Com esse programa, eu acho que é a principal ideia desse programa, né? De realmente formar melhores profissionais, profissionais diferenciados, para que eles possam trazer, né, riqueza para o país como um todo. Então, o intercâmbio ele foi um divisor de águas para mim também no sentido do mestrado. Se não fosse o intercâmbio, talvez eu não tivesse o inglês necessário para conseguir fazer um mestrado, que exige, na área que eu estudei, foi muito inglês, tudo praticamente inglês, né? A gente tem, infelizmente, hoje a gente ainda tem pouca matéria para consultar em português, então a gente acaba sempre optando para as disciplinas, para artigos em inglês. E, bom, foi literalmente um divisor de águas, né? Quando eu cheguei no Brasil foi um choque de realidade mesmo. Eu tive que mais uma vez reaprender a estudar, porque cheguei na FEI, voltei para a FEI, tive que voltar a me adaptar na FEI, que eu ainda tinha que concluir a faculdade, né? E aí Não termina, tinha só estuda na acabado. semana de prova, né? Até parece, né, professor? Eu falo que foi a FEI que me ensinou que prova com consulta não é uma coisa boa, né? Todo mundo fala, prova com consulta, que tranquilo. Eu falo, gente do céu, na graduação eu tive várias experiências, mas no mestrado, meu Deus, o que era fazer prova com consulta, gente? Nossa Senhora. E, bom, uma coisa interessante que aconteceu comigo foi o curso do Biomimicry, né? Ah, isso é legal da gente falar, explicar um pouquinho para o pessoal também, né? Foi Sim. uma oportunidade, né, que o professor Rodrigo Fileve, do Departamento de Ciência da Computação, que é meu colega de sala, né, ali Uhum. na nossa salinha lá dos tempos integrais, e ele teve contato com a Universidade de Coventry, né, com a professora Anne, que ela dava um curso de inovação lá com biomimética, né, que é Sim. muito legal, e aí eu acho que valia a pena, né, eu comentar isso, porque foi uma oportunidade para todos nós, né, o professor Rodrigo, né, que encabeçou isso, a professora Carla também do Sim. Departamento de Ciências Sociais participou, e foi uma experiência muito rica, né, Cris? Conta um pouco para nós aí. Eu falo que foi mais um divisor de águas, né? Que aí você vai aprendendo, né? É aquela coisa, quanto mais você aprende, mais você vê que não dá para você voltar mais, né?
E esse curso, ele, primeiro, o intercâmbio, mais uma vez, se mostrando como um diferencial, porque precisava saber inglês, né, para participar das aulas e tudo mais, eram videoconferências, e a gente tinha interação com os alunos lá da Universidade de Coventry. E, bom, foi um curso, a gente entender que é uma ciência que já existe no mundo, já existem várias coisas na engenharia que são, né, são o mimetismo da biologia. E principalmente a gente entender que, meu, a natureza ela é perfeita, né? O homem ele tá aqui para sempre tentando, ou deveria estar tentando a melhorar, né? Mas a natureza ela é perfeita, né? Ela consegue fazer coisas que a gente talvez, não sei se um dia a gente vai conseguir imitar, mas se É, inspirar na natureza. a ideia é sempre que o processo de evolução, que levou milhões de anos, ele foi aprimorando, né? Aquilo que deu certo e aquilo que não deu. Então, se a gente É, observar um pouco a natureza, a gente consegue também identificar, né? Sem muita coisa, né? Talvez a gente não saiba exatamente por quê, tá aí pesquisando a gente descobre, mas a natureza tem soluções fantásticas. sim, é muito, é sensacional você pensar que tudo que a gente tem, uma boa parte, por exemplo, dos algoritmos de inteligência artificial, eles são baseados no, no, no cérebro, em redes neurais, enfim, né? Tudo isso é biologia, né? É a Deixa biologia eu, ali que tá. Deixa eu fazer um comentário aí. A gente está acabando de falar de Ah, biomimética. O professor Fernando Ribeiro, a gente fez uma live sobre biomimética e falamos desse curso lá no canal dele no YouTube, acabou de entrar também. Bem-vindo, Fernando. legal, legal, legal. Então esse curso ele foi muito importante para mim porque eu me apeguei muito à ciência por causa dele, né? Quanto mais eu lia, mais eu descobria, mais eu queria saber e tal. Então isso me trouxe aquele gostinho, né? Cadê gostinho de pesquisa? Isso é gostoso. E bom, a gente fez o curso, concluiu, foi uma coisa muito interessante porque a gente teve que fazer um plano final, né? Teve toda aquela questão de lidar com o modelo de negócio para desenvolver o negócio, e do desafio. Isso tudo foi muito legal. Aliás, E esse o desafio contato da era. professora Anne, né? A professora Anne é fantástica, mas assim, é bom falar desse desafio que é o. Sim, Como é que é? Biomimetry Global Challenge, né? é esse mesmo. Ou seja, gente do mundo todo participando de um desafio proposto pelo Instituto lá de Biomimética, né, internacional, e ele cria esse Global Challenge e a gente, uma das atividades da disciplina, do curso, né, que a gente fez juntos lá com os alunos de Covent, era justamente colocar, né, ou seja, inscrever o projeto dentro desse desafio internacional. Então, essa também foi uma experiência muito diferenciada. Foi bem legal. Mais uma oportunidade que a FEI trouxe, né? Que para mim foi muito legal. Daí eu conheci o Fileve, né? E daí de muita conversa com o Fileve, né? Depois que eu terminei a graduação, o Fileve comentou comigo da possibilidade de fazer um mestrado, né? Que eles iam abrir vagas de mestrado no laboratório de internet das coisas na FEI. O Fileve, um professor sensacional que também tinha o histórico de ter saído da construção civil e entrado nesse mundo da, da computação, né? Eu estou recebendo mensagem falando que o professor escreveu, mas não está aparecendo mensagens, então eu não Não, sei, eu não deixa sei eu se te eu estou falar. travada. Não, tá tudo bem, Cris. Aqui o professor Fernando tá te convidando para você contar um pouco mais do curso, como foi fazer ele, né? Porque eu contei um pouco como foi como professor, né? Participante do curso. Ele tá te convidando para fazer lá a Tá, live no canal do YouTube dele, né? Professor Fernando, para você contar como é que foi participar como aluna, com um pouco mais de detalhe. cá, professor. Vai ser um prazer. Então, foi o Fileve que eu conheci nesse curso, né? Ele comentou comigo a possibilidade de mestrado.
Na época eu estava muito interessada na possibilidade de fazer um mestrado, porque eu via isso como uma sequência da graduação, né? E eu estava muito envolvida na questão de pesquisa, né? Eu achava que essa. Eu acho que, é claro, tem pessoas que lidam melhor com isso, tem pessoas que não. Mas eu achava que aquilo precisava parte, né, da minha formação. Então, eu acabei entrando para fazer mestrado lá com o FILEV, passei pelo processo seletivo, Esse junto ponto eu queria comentar, com Cris. outros alunos, né? Tá? Porque é o seguinte, Uhum. olha, quer dizer, olha o desafio ao qual você se propôs, né? Então, esse é um ponto, né, da multidisciplinaridade que chamou bastante atenção, porque é o seguinte, né, as pessoas olham e geralmente, quando escolhe uma área tão concreta, vamos falar assim, né, como a civil, a pessoa realmente está fugindo dessa parte de comunicação, da parte um pouco dessa lógica, faz a computação mais, né, para entender um pouquinho do processo, mas depois que é só aplicar o software, né? E você se colocou na proposta de encarar uma área de pesquisa que é diferente da sua base de conhecimento de graduação, né? Então, nossa, isso é um show que eu acho que muita gente também poderia experimentar, né? Foi um desafio e tanto, né, professor? Às vezes eu paro, penso e falo, gente, o que que eu tava na cabeça, né? Mas foi muito gratificante. No final é tudo bom, né? Quando passa, tudo é bom, mas foi um desafio e tanto. E foi muito também porque eu voltei, né, do intercâmbio já com a bagagem da que muito se falava em cidades inteligentes, né, na faculdade que eu fiz lá fora. E quando eu voltei, eu não via isso no Brasil, eu não via muito pouco dentro da faculdade. E eu vi ali uma possibilidade de conexão, né? Foi ali que eu vi e falei, poxa, na construção civil em si, eu não sei muito se eu quiser falar sobre isso, se vão me dar ouvidos, porque muita gente pensava ainda naquela época que era uma coisa muito futurística, né? E a engenharia elétrica, toda essa parte de computação, ela tem já o pezinho ali, né? Nessa parte de cidades inteligentes. Então, eu acho que vai dar uma. Eu sabendo muito do que o mercado da construção civil precisa, né? Os problemas da construção civil e levar isso para ser desenvolvido das áreas né, uma oportunidade. Então, eu fui muito com essa ideia, né, de querer ainda puxar o projeto para civil e desenvolver algo nesse sentido, né, de cidades inteligentes, das coisas. A proposta da inteligência artificial foi uma proposta que eu levei muito tempo para absorver e falar, não, eu vou conseguir fazer um projeto com isso, porque nos moldes que eu gostaria de desenvolver o projeto, que eu queria ter experimento, eu queria ter um banco de dados, eu queria de fato fazer, né, colocar a mão na massa ali e tudo mais, ia ser uma coisa muito difícil eu fazer a coisa funcionar. E eu, apesar de saber que tem pesquisas que dão errado e faz parte, eu não queria que a minha pesquisa desse errado, né? Eu queria fazer ela funcionar. Então, tinha toda essa questão envolvida. E, bom, foi muito legal, né? Toda a parte de visão computacional que eu acabei aplicando no meu projeto, eu aprendi muito com os professores Plínio, Fileve, com o Paulo Sérgio, Aliás, são e eu parceiros muito aprender grandes nossos, a, tá? a Eles são parceiros muito grandes nossos, querem sim, sempre sim, estar junto com professor a Civil. Flávio, Exatamente. professor Flávio, né? Acho que é, mais uma vez, né? Quando eu entrei no mestrado, foi mais uma vez, vamos reaprender a estudar, né? Porque estudar linguagem de programação são outros 500, estudo de elétrica são outros 500, então vamos lá, vamos aprender mais um pouco, né? Sempre essa disposição e sempre querendo puxar para a construção civil, que era o meu coração, né? O meu berço e querendo falar que, olha, a gente está aqui, a gente está brasileiro, a gente tem
total condições de fazer uma coisa legal dentro dessa área. Não é porque ainda não se fala muito sobre isso no mercado que a gente não pode executar, né? Perfeito. A gente Antes, tem que levar porque para o mercado isso. é claro, e foi muito interessante porque eu vi que pouco tempo depois, sei lá, acho que começou a se falar muito de cidades inteligentes agora em 2018, não, 2019, que acho que o mercado deu uma estourada a mais aí. Mas antes disso, as pessoas olhavam muito para isso como uma coisa futurística, né? Como se não fosse possível. E, tipo, claro que cai todo no contexto, né? De o que é uma cidade inteligente, né? Tem toda uma discussão, né? Do bom e do ruim que isso vai trazer para a nossa sociedade. Mas eu acho que mesmo assim é um caminho sem volta. E o melhor que a gente faz é saber, conhecer, estudar para tentar usar isso a nosso favor e a favor da sociedade como um todo, né? Cris, deixa eu comentar uma A coisinha. proposta do. Né, aí você Fala. já você falar na proposta, mas assim, é um comentário importante, né? O professor Fernando aqui está colocando que você foi uma pessoa que trouxe as primeiras dicas sobre machine learning e como aplicar isso no MATLAB, né? Que depois ele foi aprender um pouco mais para desenvolver no doutorado dele, né? E eu tenho uma visão hoje, Cris, que é bem assim, né? Quer dizer, qualquer que seja a engenharia, acho que a civil tem que estar nesse pacote, o profissional tem que entender de machine learning. Eu estou estudando isso também, eu acho que assim, é lógico, né? Você que fez todo um curso de mestrado e pesquisa em cima disso, está anos luz à frente, mas eu estou buscando informações a respeito disso, porque a programação é um negócio que vai fazer parte da vida de todo mundo. E ficar simplesmente consumindo software, para mim, não é o ideal, né? Eu penso que a gente tem que conhecer e conseguir também interagir melhor com essas tecnologias. E programação, se a gente não conhece, a gente fica meio analfabeto nesse mundo novo, né? Só usuário, eu não sei, eu não me sinto bom bem Sim. nessa posição de usuário só. Queria que você comentasse um pouquinho disso. É complicado, professor, porque quando você entra nesse mundo, você acaba vendo que muita coisa é possível, né? Putz, dá para fazer muita coisa. Chega a ser fascinante o que a máquina é capaz de fazer, né? O quanto ela é capaz de entender e estatisticamente falando, ela é muito mais precisa que a gente, né? Então, é sensacional, né? Você consegue pensar em aplicar isso para várias coisas, né? O universo é maravilhoso, assim, pensando na quantidade de coisas que você pode fazer, mas é sempre aquela questão de que você tem que ir dando, né? Tem que sempre colocando os dois pés no chão, pensando quais são as de fato, porque sempre tem um tempo de desenvolvimento que tem que valer a pena. Eu discuto o Bre, a Fernanda, são pessoas que conviveram comigo no laboratório, eles são desenvolvedores, eu acompanho eles até hoje, né? São amigos para a vida. E eu discuto muito isso com eles, porque às vezes hoje eu tenho essa dificuldade dentro da empresa mesmo, de falar, poxa, mas se a gente fizer isso, vai facilitar muito minha vida aqui. E aí eles falam, poxa, Cris, mas né, às vezes a gente compra um software que faz um pouquinho menos, já vai ser mais fácil, a gente não vai perder tanto tempo de desenvolvimento. Então eu acho que um ponto muito importante para o profissional é ele entender a capacidade do machine learning, entender como isso pode ser aplicado para a sua área. E aí teste, né, professor? É ir fazendo teste, aplicando e vendo quanto tá legal, se não tá, e fazendo. Porque é de fato uma área muito fascinante, assim, sabe? A gente acaba ficando, né, dá um certo medo, um certo receio de pensar, putz, será que de fato isso pode fazer tudo? Mas é fascinante. Muito legal. O meu projeto de mestrado ele surgiu de um brainstorming com o Filev, a Fernanda, o Breno, no laboratório lá de internet das coisas, né? Uma discussão.
E foi com base numa proposta, né, que tinham feito já, que era da parte de vazamento de água em grandes adutoras, que tem uma perda, né, disso. E, enfim, toda a parte de visão computacional, tudo que a gente estuda. Essas pessoas trouxeram para mim como um novo look de opções, né? Foi sensacional, porque a gente deu ali na discussão, na conversa, no laboratório, e aí a gente foi e trabalhou para fazer, né? Foi, não foi Tinha, fácil, tinha, mas tinha relação foi bem também, legal. tinha relação também com aquela questão da falta d'água que a gente tinha vivido alguns anos antes, né? Uns 3 ou 4 anos antes de 2014, mas que teve Tinha, também, né? Toda a questão do tinha. desperdício, veio à tona, porque quando tá sobrando, você não esquenta a cabeça, né? Mas assim, o desperdício começou a ficar Exato. muito evidente, né? Por conta da escassez de água que a gente viveu, né? E isso fazia sentido mesmo. Sim, sim, e na época, né, eu fiz todo um estudo como que a água era levada da região, né, das represas para Grande São Paulo, que é onde tinha tido muito problema. E a o próprio, eu lembro que o próprio professor Plínio falou, ai, Cris, às vezes eu vou andar de bicicleta nos lugares que eu vejo água vazando e é um absurdo. Então a gente une muito daquela questão do que a gente sabe que está precisando. Isso foi uma coisa que no meu mestrado foi assim, foi muito bom e eu sou muito grata por ter conseguido fazer essa conexão do que a sociedade precisa com o que eu vou desenvolver no meu projeto, né? Que é uma coisa que a gente vê muito na área de medicina, na área de biomedicina e etc. E aí na construção, às vezes a gente, não que isso não seja importante, mas às vezes a gente acaba estudando uma molécula, uma matéria, um material. E essa parte de eu conseguir fazer o estudo de infraestrutura, para mim foi muito legal. Porque, de fato, desde quando eu comecei a estudar, eu sempre tive a vontade de conseguir fazer alguma coisa que fosse importante para a sociedade, né? Acho que todo mundo sempre tem essa vontade quando começa a estudar de engenharia, né? E claro que o meu projeto foi um projeto científico, de mestrado, né? Para levar para o mercado, existem 1 milhão de coisas a serem estudadas e feitas, mas eu acho que só o fato de, às vezes, você ter um pedacinho aqui que já vai servir para outros casos, outros estudos, citações e tudo mais, isso já é muito grandioso, né? E a ciência existe por causa disso, né? Não é para alguma pessoa inventar a solução, é para a gente ir estudando e inventando pequenas soluções e assim conseguir melhorar o nosso dia a dia. Então, foi Agora, muito tem um legal. Eu aspecto adorei, assim, tem um aspecto interessante também nisso que você está falando, porque assim, né, essa questão que você disse que olha, até chegar no mercado tem um monte de passos ainda, isso é uma grande realidade. Agora, uma coisa muito diferente é que, por exemplo, esse caminho, né, é percorrido muito mais rápido, né, num país, por exemplo, como a Alemanha, como os Estados Unidos, do que no Brasil. No Brasil, a chance da coisa ficar perdida é muito grande, né? Então, e outra coisa que eles se favorecem muito, né, no sistema, a gente sempre é valorizado se a gente faz uma publicação internacional dessas pesquisas. E lá eles consomem a publicação internacional sim, dentro das empresas, não é dentro das universidades. Por quê? Porque é dessas publicações que eles vão sacar as soluções que eles vão patentear. Então a gente, num certo sentido, as nossas cabeças aqui, né, na América Latina e tudo mais, acaba fomentando essa construção, né, de soluções que depois o pessoal patenteia lá fora e depois a gente acaba comprando de alguma maneira, né? Esse é um negócio meio cruel, né? Mas enfim, é um pouco de como o sistema funciona. Eu gostaria de lutar contra isso, né? é a Mas isso realidade, né? é a realidade. Mas assim, acho que a gente não pode perder essa perspectiva, né? Realmente, se a gente puder produzir alguma coisa para a Sim. sociedade e conseguir percorrer esse caminho, né? Que é um pouco da proposta que a gente vê hoje da inovação. A inovação não é só ter ideia, né? Mas é você realmente conseguir vencer essa etapa até chegar no mercado. Então, acho que isso vale a pena, viu, No Cris? Vale muito a mercado. pena. É. Bom, a
Acho que o meu mestrado no final, no finalzinho, né, a gente conseguiu publicar 2 artigos num congresso nos Estados Unidos, né? Foi bem legal. A gente foi para lá apresentar, um desafio, né? Você apresentar um trabalho que você está fazendo aqui e, sei lá, às vezes as pessoas vão falar, mas o que é isso? E aí você vai para lá apresentar entre vários alunos de universidades do mundo inteiro e boas universidades americanas. Então foi uma coisa que deu uma sensação muito boa de tipo, eu estou conseguindo, de certa forma, o investimento que o país fez em mim, né, com intercâmbio e tudo mais, e tô agregando para o Brasil, né? Eu acho que isso é importante, pessoas que seguem para a ciência e tudo mais. Então foi uma sensação muito gostosa de conseguir lá apresentar. Foi uma oportunidade que a FEI trouxe para mim também, né, de poder ir para lá. Foi a FEI que financiou na época a minha para lá. E, bom, a troca, né? Eu voltei de lá com contatos de professores, de tipo, vem para cá, vamos tentar uma bolsa de doutorado, vamos fazer isso. Então, você já volta com 1000 ideias na cabeça, né? Já abre novos caminhos, novos leques para a nossa vida. E acho que é as oportunidades, né? A dissertação em si foi eu diria que um novo desafio, né? Meu orientador era o Plínio, que é um professor que tem um estilo de escrita muito característico. E aí na banca eu tinha o professor Curti, né, que foi da minha banca, e o professor Paulo Sérgio, que na minha qualificação falou mal do meu texto o tempo todo, né? Hoje Então foi o Paulo foi Sérgio um costuma entrar, desafio, viu? O Paulo Sérgio costuma entrar aqui nas lives, né? mas hoje acho que ele não acabou não podendo, né? Mas assim, ele é uma pessoa Uhum. que o pessoal até fala assim, não, porque ele é muito crítico e tal, né? Mas assim, toda a crítica dele tem um fundamento e ele sabe onde ele quer chegar quando ele faz, né? A gente pode não saber bem, mas ele sabe muito bem. Com E os resultados certeza. aparecem, né? Porque ele é uma pessoa realmente que sabe onde ele quer chegar e realmente os resultados são muito bons. Sim, tem uma frase que ele me falou que eu guardei, né? Eu uso assim às vezes, que o texto perfeito é aquele que se você tirar ou colocar uma vírgula estraga. Não pode ter nada mais nem nada menos. Esse é o texto perfeito, né? Então foi um aprendizado gigante para mim, né? Você aprender, contar uma história, defender uma coisa que você quer, conseguir fazer aquele filtro de informações, né? Debater isso. Uma coisa que eu trouxe da FEI comigo, e muito eu lembro disso das próprias aulas do professor Curti, do questionamento, né? De você. Claro que você não vai ser aquela pessoa que vai questionar à toa, que vai ficar duvidando de tudo e de todos, mas de você ter aquela coisa de sempre questionar, de sempre querer entender, de sempre pensar em alternativas, porque não é porque faz muito tempo que é feito assim ou que uma pessoa fez assim que você vai fazer assim para sempre, né? E essa parte do mestrado foi uma coisa que eu tive que, né, trabalhar bastante, principalmente pesquisas que tinham ideias similares à minha e tipo falar, mas por que eles fizeram desse jeito? Mas então, né, o que aconteceu? Qual foi fazer todo esse debate e fazer com que ele seja fluido dentro de um texto, né? Isso foi muito legal. Eu consegui desenvolver, claro que, né, sempre tem como melhorar. Aquele texto de mestrado, aquele texto, se você lê 300 vezes você vai mudar, né? É, mas eu digo assim, você tem que abandonar uma Mas hora graças a ele. Deus deu tudo certo, eu entreguei. A gente abandona o texto, aí a gente entrega. Tem. Tem que ser assim mesmo. Bom, aí falando, migrando um pouco para agora onde eu tô hoje, né? Terminando o meu mestrado, o convite de um profissional que eu já tinha trabalhado com, que ainda era conhecido, né? Ele falou: ai, Cris, eu acho que eu tenho uma vaga aqui para você, a gente está precisando mexer um pouco de inovação, então você tem todo um mestrado, vem para cá. E eu acho que,
né, você vai agregar aqui na equipe. E aí eu entrei para trabalhar nessa empresa de hoje principal área de atuação é energia elétrica, né? E uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. A energia elétrica está permitindo isso no Brasil, né? Grandes demandas e tudo mais. E eu entrei de cara lá. Ele era uma pessoa que confiava muito em mim, então já me colocou para coordenar uma equipe, né? Claro que aprendendo, né? Estava numa área completamente nova, mal sabia direito o que o pessoal fazia, então tive toda essa etapa de aprendizado, mas foi foi desafiador, literalmente, né? Eu cheguei numa fase do primeiro projeto que eu peguei, eu tinha 50 pessoas que eu tinha que dar conta de conversar, de dar atenção, de coordenar, de PC, do projeto fluir. E foi uma experiência assim maluca, eu diria, né? Maluca. Às vezes eu paro, olho para trás assim e falo, gente, eu não acredito que eu passou tudo isso, né? Que foi um grande desafio, lidar com um grande desafio, né? E bom, aí foi. Eu comecei a trabalhar com a parte de ativos elétricos, né, nessa empresa, contrato de ativos elétricos. A gente tinha um contrato muito grande no estado de Rondônia, e lá no estado de Rondônia a gente tinha equipes de campo por todo o estado, e a gente precisava fazer todas essas equipes de campo trabalhar, produzir, elas precisavam ser produtivas, fazer envio de dados para a gente aqui na base, aqui em São Paulo, e a gente conseguir produzir em cima desses dados. Então foi um desafio gigante fazer aquilo funcionar, né? Uma engrenagem enorme, e todo dia ali quebrando a cabeça, e lidar com pessoas é aquela coisa que você precisa ter paciência, precisa ter tempo, né? Eu digo que tempo é o nosso bem mais precioso e que a gente precisa saber dividir para conseguir dar conta de tudo, né? Então, você é coordenador de uma equipe, você tem que dar tempo para eles. O cara tá precisando conversar com você. Às vezes o cara não quer, não é nem nada importante, mas só o fato de você mostrar para ele que você tem ali 10 minutos do seu dia para dar atenção para ele, já vai fazer uma diferença no dia dele, né? No dia de trabalho. E no rendimento, Então, é isso aí essa mesmo. foi uma coisa que e assim, comunicação, né, professor? Nossa Senhora, comunicação é uma coisa assim que a gente a gente aprende que a gente, né, às vezes que você está falando uma língua e a pessoa outra, né? E até você aprender a fazer aquele double check todo dia depois da reunião, vamos conferir se a gente entendeu direito. E até você entender, principalmente, que, não, o que está acontecendo não é ele está entendendo errado, é que muitas vezes eu não estou sabendo passar. Então, precisa melhorar isso em mim, né? É uma E essa parte autocrítica, de né? comunicação virou para mim um desafio. Virou um desafio, porque todo dia, né, você lidando ali com as pessoas, tentando fazer a coisa fluir, tentando fazer os fluxos, os cronogramas. Quando você é coordenador, toda essa questão do fluxo, cronograma físico, financeiro, toda essa coisa, relatórios, produtividade, e você ainda tem que lidar com o profissional ali, tem que manter ele motivado, tem que manter motivado, né? Então, tudo isso são desafios assim do dia a dia, e que todo dia é um desafio novo. Todo dia você vai ter que aprender a lidar com uma reação diferente de um colaborador que você, poxa, não é. Você precisa trabalhar em cima dele para ele ser mais produtivo. Às vezes o cara tem um dia ruim e isso é normal, todo mundo é assim, né? E, bom, foi mais uma jornada de aprendizado aí que eu tive e que eu tenho ainda, né, todos os dias. Agora eu tenho, ainda toco com um contrato sozinha na área de ativos elétricos, e é um desafio todo dia. Eu tenho hoje uma equipe muito
eu diria que é uma equipe muito. Eu sou muito feliz pela equipe que eu tenho, né? Que eles correspondem sempre tudo que eu espero e tudo mais. A gente sempre está dialogando e tudo mais. Mas é aí um desafio constante, né? De manter todo mundo motivado, de fazer aquele follow-up diário, de conseguir manter tudo nos eixos e tudo mais. Isso aí é o dia a dia, é o trabalho do dia a dia mesmo que faz acontecer. E aí, recentemente, eu tive, né? Acabei tendo troca de gerência e a minha gerente nova, ela entrou e falou, Cris, meu, a gente precisa implementar uma área de inovação. Tem tudo a ver com a empresa, tem tudo a ver com você. Vamos lá. Aí eu Que legal. naquela, Quer né, dizer que agora as ah, coisas começam a sair do imaginário, né? Então você agora vai começar a pegar inovação mesmo, né? Mais um desafio. sim, mais um desafio. E aí foi aquela coisa, né? Vamos lá, vamos estruturar a área aos poucos, claro, porque inovação é uma coisa assim, você vai ter gasto e nenhuma empresa quer ter gasto com coisa que não vai ter, né? Isso é normal. Então, trabalhar, né, todos os dias, estudando muito, aprendendo muito, conversando e ouvindo muito, né? Eu acho que quando você vai falar sobre inovação dentro de uma empresa, você precisa aprender a ouvir quem está lá, quem está trabalhando, porque eles que estão ali no dia a dia, na mão de obra, a parte de campo, a parte do escritório, poxa, o que a gente pode fazer para melhorar o seu serviço? Será que eu, com a minha visão externa, vou conseguir enxergar isso? Será que não é ele que tem que me mostrar isso? Então, promover conversas, né, debates, discussões e uma integração assim de colocar pessoas multidisciplinares. E é aí que eu falo que está o X da questão da inovação, né? Eu Perfeito. vejo outras empresas seguindo eu vejo outras empresas seguindo essa mesma tendência, né, de misturar, porque você precisa ter diversidade, né, para conseguir discutir as coisas. Não adianta ser todo mundo engenheiro, todo mundo caixote ali, mesma coisa, ou todo mundo arquiteto, ou todo mundo, né? Você precisa ter essa diversidade, porque cada um vai enxergar as coisas que acontecem a partir do seu olhar. O seu olhar, ele é baseado na sua experiência de vida, que é única, né? Então a gente precisa saber olhar para isso, essas pessoas, né? E, pô, vamos discutir juntos o que a gente pode melhorar, né? A inovação, ela não vai depender de mim. Não sou eu que vou ser a pessoa inovadora, não. Ela vai ser um trabalho em equipe, da empresa, Perfeito. de um contexto muito bem colocado, muito bem planejado, né? Então, Perfeito. eu estou aprendendo muito ainda, né? Tô fazendo cursos, estou conversando com o pessoal que trabalha com a área de inovação, porque o termo que está na moda, né? Lifelong learning, né? Todo mundo falando disso, mas é a realidade, né? Você não pode parar em momento algum. E Deixa eu comentar uma então coisinha, Cris, porque eu assim, converso, leio. é uma coisa interessante, né, que você está falando aí, de todos esses desafios, praticamente você muda de área a cada 2 anos, vamos pensar assim, né, a sua experiência pessoal. E aí tem muita gente, É, né, tem muita gente que fica naquele negócio, olha, do utilitarismo, que a gente chama, né? Fala assim, ah, senta numa sala de aula, olha o que o professor está falando, ah, isso aqui não vai servir para nada para mim. Porque ele fechou, talvez, a cabeça num determinado espaço, né? Ou num determinado assunto que ele acha interessante e só aquilo para ele passa a ser legal. Então, isso que você está trazendo, né? Quer dizer, assim, há quem pode olhar e falar assim, ah, não adiantou nada ela estudar tantas coisas, porque ela está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com tudo que ela estudou. Do outro ponto de vista, como é que você enxerga todo esse processo de formação, né? E eu vou ficar monitorando o nosso tempo aqui, porque assim, eu não prestei muita atenção quando é que eu voltei, né? Então, se por acaso ele piscar alguma coisa aqui dizendo que vai terminar, aí eu já corro te avisar, tá bom? Mas aí ele avisa isso com uns 2 minutinhos de. Mas acho que a gente ah, deve ter pelo menos mais uns 10 minutinhos, pelo menos, para a gente conversar, tá? Então, como é que você vê essa beleza. questão, né, Ah, de como tudo que você estudou te compõe hoje como essa profissional que é interessante para a empresa nesse momento?
sim. Eu acho que, no geral, assim, eu vejo. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem a área de construção também, a gente tem muito a área de topografia e tudo mais. Isso tudo compõe um pouco. Eu não trabalho com construção ali no dia a dia, como outros engenheiros, mas isso tudo que tem dentro da área da empresa que eu trabalho faz parte da minha formação, né? E hoje eu acho que uma grande realidade é que a gente tem muito mais saber lidar e vai ter que aprender a lidar e trabalhar com pessoas. Porque os demais trabalhos, eles, claro que com questão de tempo e tudo mais, mas isso vai acabar, né, sendo reduzido ao longo do tempo. Então, no final, tem muito engenheiro que estuda muito tempo, né? Estuda estrutura, né? E vai lidar com pessoas, porque é isso que a pessoa é boa em fazer. Eu acho que é mais ou menos isso. A faculdade em si, ela me deu muita experiência no sentido de que a gente tem que aprender, a gente tem que ter base sólida, a gente tem que ter um conceito muito bem formado das coisas. Isso é muito importante, ter uma base muito sólida. Então, se hoje a gente, às vezes eu me flagro conversando com o pessoal das construções sobre estruturas, sobre a parte principalmente de fundação, que é uma parte que eu gosto, né? Eu tenho como falar sobre isso, e isso é muito bom para mim, porque a gente sempre tem aquela questão, né? Mulher e eu sou jovem perto de outros profissionais da área, então existe um certo. As pessoas olham para mim, às vezes, com um certo olhar diferente, e eu, como mulher, às vezes eu sinto que eu preciso provar muito mais do que de fato seria necessário. Então, isso é uma coisa que é do dia a dia. Então, você ter uma base sólida, ela faz parte da formação de qualquer profissional. Você ter estudado muito bem o que você se propôs a estudar, ter feito muito bem o que você se propôs a fazer. E aí, acho que a questão de oportunidade, né, professor? Eu sempre foquei em aproveitar as oportunidades que eu achava que eram as melhores para mim no momento, né? A oportunidade sempre foi uma coisa que para mim foi muito importante. Então, eu procurei sempre, quando surgiu uma oportunidade, pesar, lógico, né? Mas eu sempre sonhei muito nessa parte de, principalmente depois do intercâmbio, né? Nessa parte de trabalhar com pessoas e de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que isso aí é uma coisa que, independente da área que você trabalhar, isso vai acabar acontecendo, né? Você pode fazer isso trabalhando com projeto, ou você pode fazer isso trabalhando com inovação. Isso vai acontecer de qualquer forma, né? Ou dentro de uma obra predial também, né? Sim, com certeza. E assim, se você parar para me perguntar, eu vejo mil coisas de inovação que a gente pode aplicar numa obra predial e que, se eu tiver um dia a oportunidade de executar, eu vou executar com o maior prazer, assim, sabe? Vai ser muito legal. Olha lá, Eu né? gosto muito da engenharia e do Daqui a pouco aqui está abrindo a empresa. dinamismo da A empresa engenharia, para né? inovar na construção civil também. Ah, professor, nunca se sabe, né? Acho que o mercado tá aí Ah, pra gente arriscar, né? muito legal. Acho que Cris, ganhar eu só tô. experiência, né? Ter muita experiência e. Eu vou aproveitar aqui para dar dois recados que mandaram aqui, ó. Clóvis está dando os parabéns, uma bela trajetória com um futuro profissional brilhante a ser trilhado. Tem alguém aqui que eu acho que é meio tendencioso, né? O Silvio Obrigada. Moraes Penteado, muito orgulho de você, parabéns. Ah, Então, muito bom, né, com ter a família aí certeza. apoiando, né? Isso acho que é importantíssimo também para todo mundo, né? Ter uma família de Sim. apoio. E aí, então, assim, eu só vou dar um recadinho, porque eu vou ficar muito atento aqui com relação ao horário, porque se eu perder o horário, eu não consigo gravar, né? E essa segunda parte nossa eu acho que é importante, porque ela foi satisfatória em relação à outra que ficou um pouco difícil da gente fazer a conexão, né? Então, eu acho assim, Sim. a gente pode conversar um pouquinho mais, né? Mas um pouco atento nesse horário.
Então, só vou avisar que quinta-feira, né? Toda quinta-feira a gente sempre está aí às 19 horas. Semana que vem acho que a gente vai conseguir estar num local com melhor conexão. A gente deve receber, então, se der tudo certo, o Pedro Amaro Bacarin, que trabalha com proteção. Então, vai ser um outro assunto muito bacana, vai contar um pouco da trajetória dele. Ele estava por aí na outra live, pelo menos, agora eu não sei se ele conseguiu reconectar. E, tá, a Fê Sartori também está mandando aqui, parabéns pela trajetória, você é um exemplo para nós mulheres, exemplo de dedicação e coragem. É isso aí. E eu fico muito feliz mesmo, Cris, dessa Ai, oportunidade, né, que obrigada. você nos deu de poder conhecer um pouco dessa trajetória sua. E aí eu vou pedir para você dar um recado que você gostaria, né? Quer dizer, você já deu vários, né? Mas que você ainda queria dar um pouquinho mais Uhum. para o pessoal. E só antes disso, o professor Fernando Ribeiro está lembrando a todos aí que no canal dele, Engenharia Com, lá no YouTube, amanhã, também por esse horário, 19 horas, ele tem lá a live que ele promove, convidando a todos aí. Então, Cris, manda aí o seu recado para os nossos colegas que estão nos assistindo. Tá. Se eu puder falar para qualquer pessoa, hoje meu, estudar, se esforçar o máximo que puder, eu tento. Às vezes é desanimador a vida, a situação do país, enfim, vários casos, né? Situação do mundo em geral. Mas acho que se dedicar ao que você gosta, ao que você acredita, e não pode parar, né, professor? A vida, ela é um ciclo ali e o seu tempo ele está sendo consumido. Então, você tem que usar com o que você gosta, com o que você acha que vale a pena. E em momento algum você pode parar no tempo, literalmente, né? Você tem que ficar sempre dinâmico ali junto, caminhando, estudando todo o tempo, eu acho que é muito importante, sempre com a mente aberta para novas áreas, novos negócios, enfim, eu acho que é isso. Perfeito, não, um recado fabuloso, porque o que a gente tem aqui com essa proposta, né, quando eu comecei com as lives, na verdade foi a convite do Luiz Henrique, que é o nosso grande amigo lá da primeira turma, né, formado na Engenharia Civil da FEI, e é perito e tal, e falou, vamos fazer a live, né? E depois, assim, eu falei, bom, quais são as possibilidades? E o meu desejo de estar junto dos meus alunos, né, agora profissionais, né, ex-alunos, conhecendo tudo que eles estão desenvolvendo, né, é um pouco dessa amplitude de estar em contato com vocês, que são pessoas maravilhosas. Então, isso que você está colocando com a questão da gestão de pessoas, né, e conseguir produzir as coisas, eu acho que é a grande chave de todo o negócio, né? A gente tem que realmente conseguir trabalhar com as pessoas. É muito legal isso, Cris. Que show, que trajetória linda sua. Obrigada, professor. Com certeza você, como eu coloquei, eu acho que ontem, não sei, colaborou muito para toda a minha formação aí. Bom, é uma carreira iniciando, né? Eu falo que eu sou jovem ainda, né? Eu tento pelo menos ser jovem ainda. E eu tenho esperanças ainda vai acontecer e é só o começo, né? Muito bom. Deu aqui o avisinho, temos 2 minutos. Então eu vou agradecer a todos. Cris manda o seu tchau e eu também já vou dando o meu tchau, esperando a todos quinta-feira que vem, né, às 19 horas, com o Pedro, para contar um pouquinho. E o professor Fernando, de novo, lembrando aí que amanhã tem a live lá no canal dele no YouTube, tá bom? Engenharia Com. Beijo então, Cris. Perfeito. Obrigada, professor. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Até mais. Até mais, gente. Tudo de bom.